Está começando mais uma BT News e hoje é um dia histórico para a humanidade. Os Estados Unidos, eu avisei, hein? Ia voltar com o rabinho entre as pernas, hein? Ah, e que o Irã tava ganhando a guerra, hein? Eu só não esperava que fosse tão assim, mas foi assim, incrível. Vamos lá, vamos ver como que eles vão noticiar isso aqui, hein? A assessoria de imprensa vai apaziguar o que aconteceu ontem. Irã volta a fechar Estreito de Hormuz e ameaça romper cessar-fogo. Então, esse cessar-fogo. Os Estados Unidos começou assim, começamos o dia o quê? Com Trump falando coisas nazistas, que não tem outra palavra, né? Quando você fala que o povo do Irã são um bando de animal, e depois falando que vai dizimar a população inteira, isso é o quê? Isso aí não é democracia, não é republicanismo, não é nada além de nazismo mesmo, isso aí, né? É, só que parecia um blefe, parecia mais um blefe, porque ele só sabe blefar, ele só sabe mentir. E tudo se encaixou no final do dia, né? Porque você ameaça e depois você fala assim, não, então eles ficaram com medo da minha ameaça e a gente discutiu um cessar-fogo. E o cessar-fogo é o seguinte: todos os 10 pontos do Irã, para poder acabar a guerra, nós vamos acatar. Mas a guerra acabou porque nós ameaçamos. Então, essa é o blefe que ele quis montar, né? Estados Unidos e Irã se reuniram no Paquistão para negociar o fim definitivo da guerra. Então é só para formalizar mesmo que já está verbalmente posto e o que já está colocado, né? Os Estados Unidos estavam perdendo, o Estreito de Hormuz lá fechado impacta o bolso de todo mundo, né? Inclusive dos bilionários, isso impacta o bolso dos bilionários, aí a pressão aumenta para cima dele. Então ele não pode brincar de war, se ele não pode agradar os amiguinhos bilionários dele. E o cessar-fogo aqui, isso aqui é tudo instrumento para mascarar o que está acontecendo, tá? Porque eles não vão falar aqui o que está acontecendo, tá? Os jornais do mundo inteiro já estão falando, e nem aqui, nem assim, até o New York Times, e nem aqui, nem assim, essa Globo consegue não querer botar os Estados Unidos como os grandes, né? E aí o Strait de Hormuz tá parado porque ainda tá rolando os pontos aí, né? Eu acredito que seja o cumprimento dos pontos, dos 10 pontos que o Trump ele já aceitou, gente, já aceitou todas as exigências do Irã. É isso que não tem como, não é narrativa, não é opinião, não é nada. O próprio Estados Unidos com o Trump já soltou nota dizendo que o Irã vai poder continuar enriquecimento de urânio. O Strait de Hormuz nas mãos deles, vão continuar na mão deles. Sanções, acabar sanções, sanções, acabando sanções contra o Irã. Que mais? Tem outros pontos lá que eu já esqueci, mas procure isso aí, os 10 pontos de exigência do Irã, que eles já aceitaram. Então, assim, como é que você fala assim? E eles ainda vão tentar sair por cima, falando assim, ó, nós aceitamos acabar com a guerra. Porém, as exigências foram do Irã, que foram aceitas aí nessa negociação aí. Trump faz planeta girar ao seu redor, mas manobra terá preço. Então assim, faz o mundo girar ao seu redor e essa é uma manobra, né? Não é tipo assim, eles não vão falar assim, Trump ordena genocídio de crianças em escola, que foi coisa que aconteceu. A escola com 160 crianças foi a primeira coisa que eles fizeram lá na guerra, explodiu. Genocídio. A humanidade já perdeu já com isso aí, tá? Com essa coisa absurda. E depois eles já fizeram de novo, tá bom? Fizeram de novo. A escola lá agora com 25 crianças lá. E, enfim, fora as outras coisas. Então, isso aí eles não vão falar, não. Eles vão falar que o Trump está chamando a atenção para ele. Tipo, por que você manda atenção, velho? Sabe? A Irã promete consequências se Israel seguir ataques no Líbano. Então, Israel ainda tá lá, kamikaze. O Netanyahu vai cair, tá? Tem uns papos desses rolando aí. E eles vão espirnear. Agora. Aí rolou papo de bomba atômica aí, e aí China entrou no meio, falando assim, se lançar bomba atômica, vocês vão subir do mapa, umas coisas assim, mas no final do dia acabou como? Os Estados Unidos voltando com o rabinho entre as pernas. E toda a humanidade ganha com isso. Porque os Estados Unidos, o que eles querem?
Já deixa bem claro isso aí. Eles querem mandar no mundo de uma forma assim escrachada. E o que é uma extrema-direita com o Trump lá agora? E como foi o Bolsonaro aqui, com esse ponto que eu vou falar aqui? O que a extrema-direita faz? Eles escancaram o que já vários outros já fazem. Só que eles são sincerões, né? Eles não têm medo de admitir o seu viés nazi. Eles falam para todo mundo assim o que outros presidentes dos Estados Unidos já faziam com outros países, né? Lá no Iraque, lá, por exemplo. É, o que o Trump fala? Ele não finge, igual o Obama da vida. O Obama, no governo do Obama, que rolou o genocídio lá no Iraque também. Então, assim, mas ele vai despousar de bonzinho? Pá, o Trump não, o Trump vai chegar assim, não, nós somos nazi mesmo. Vocês são. O Irã é o bando de animal. Tipo assim. E os outros vão agir dessa forma. E ele vai agir e falar. Né? E aqui o Bolsonaro é outro. Que fala escrachadamente. Que quer que o povo se foda. Imitou o povo lá morrendo lá na pandemia. Assim, tipo assim, é um cara que não tem vergonha de ser escroto e genocida. Então essa é uma comparação válida. Irã ameaça qualquer navio que cruze Hormuz sem pedir. Quase 1.000 navios local tem fila de embarcações. Então é isso aí, ó. O Irã tá lá com o Hormuz, né, falando assim, e aí, vocês vão continuar com essa palhaçada aqui? Vamos fechar o Hormuz. E aí, como é que vocês vão passar? Então aceita meus 10 pontinhos aí, ó. E volta com o rabo entre as pernas, seu bosta do seu Trump. Ele voltou com popularidade ruim, né? Lá nos Estados Unidos. Agora, se ele continuar, vai ficar pior pra ele, pelo que eu tá entendendo aqui. Então vamos ver como é que acaba isso aí. Moraes encaminha ação que questiona limites para delação. Galípolo nega ter falado com o ministro sobre o caso Master. Então, limite de delação, hein? Qual que é o limite de delação? É falar seu nome? Porque você, pelo que parece, você tem elo com o Vorcaro. Será que esse elo é um elo corrupto? Não sabemos, né? Agora, pode ser que seja. Então o cara vai abrir a boca lá. Qual que é o limite da delação? O limite é o seguinte: o cara vai falar e ele vai ter que provar. De alguma forma vai ter que ser provado o que ele tá falando. Agora, qual é esse limite que você tá interessado agora, hein, Alexandre de Moraes? Que a esquerda adora enaltecer todo mundo que faz alguma coisinha que não é nazi, né? Que não é facho. Aqui desse país virou assim. Se você tem um pingo de civilização, a esquerda já chega e abraça e fala assim: vem cá, Simone Tebet. Vem cá, Cátia Abreu. É que tá assim agora. Nossa, figuras assim, historicamente terríveis para a população indígena, por exemplo, terríveis para o meio ambiente. Eles estão abraçando e falando assim: vem cá, vamos criar uma corrente democrática para explodir de agronegócio esse país e invadir terras indígenas, privatizar rio. Vem cá, vem. E a gente vai fazer isso democraticamente. CIA rastreou o batimento cardíaco para localizar piloto. Estados Unidos pode ser proibido por ameaça de Trump? Não, tô uma coisa. Agora, vamos falar desse trem aí do resgate do piloto. Não assisti, não consegui assistir aquilo. Comecei a assistir, já deu ânsia de vômito. O Fantástico é uma assessoria de imprensa, assim, mais organizada, ainda mais do que esse. O editorial já é toda assessoria de imprensa para os Estados Unidos. O Fantástico eles conseguem fazer tipo um cineminha para mentir, né, velho? Na cara dura e mascarar tudo e servir aos interesses dos Estados Unidos. Porque esse tal desse resgate, eles fizeram como se fosse um resgate do soldado Ryan lá, sabe? Uma coisa, olha que heróico. Olha que heróico, gente. Olha que heróico, um país que explode a porra de uma escola cheia de criança. Olha que heróico, gente. Um país que acha que pode invadir e invadir a Venezuela, sequestrou o presidente. Tá, trocou lá o presidente na hora que quis. Imagina, velho. Você chega assim e você, vou invadir aquele país e trocar o presidente lá. Qual que é a justificativa, velho? A justificativa é as mais esdrúxulas possível. E tem gente que cai e fala assim: não, porque era uma ditadura. A palavra ditadura já tipo assim, é uma coisa mais abstrata do mundo. Ninguém consegue falar o que é ditadura, né? Não é ditadura esse Trump, não, né? Não.
sei lá o que, é mais do que ditadura, na verdade, né? Você falar que um trem desse não é ditadura e na Venezuela era ditadura, você tá aí me tirando. Tipo assim, não consigo nem formular mais, assim, de tão absurdo que é um negócio desse. Tá? E aí, isso foi ridículo, essa... você nunca vê nada relacionado ao lado do Irã, tipo assim, nada heróico do lado do Irã, e não vai ter como eles ignorarem, porque que já ignoraram aqui, ó, a corrente humana que o povo heroicamente de fato fez lá no Irã. Esse aqui é heroísmo de verdade. A corrente humana fala assim: nós morremos por essa pátria aqui. Se for destruir aqui, você vai destruir com nós tudo aqui, ó, pro mundo inteiro ver, tá? Com as coisas de energia lá do Irã, fizeram uma corrente humana, falando assim: aqui não. E aí eles não vão fazer uma matéria enaltecendo isso não, tá? Eles vão enaltecer é o resgate do soldado Ryan lá, que tá cheio de fake news aí também nesse resgate aí, tá? Aí tem uns avião abatidos lá, e eles falam assim, não, foi os... Teve uma parada dessa. Os Estados Unidos que tiveram que abandonar os aviões porque deu um defeito, sei lá o que lá. Não, não foi, eles não foram abatidos, não. Então, tipo assim, sempre diminuindo o Irã. Aí vai diminuindo aí, vai voltando com o rabinho entre as pernas aí agora. Então também quero que se foda esse editorial aí, porque a realidade é o que importa. E cara, a realidade é que essa guerra vai acabar aí sem destruições sem precedentes que a gente tava com medo, né? De rolar aí uma guerra mundial e bomba atômica. Por quê? Porque os Estados Unidos não é tão forte assim não, militarmente, tá? O Irã mostrou isso, sacou? E os Estados Unidos está o seguinte: eles estão perdendo a hegemonia econômica e estão esperneando com guerra. É isso que eles fazem, tá? Querendo roubar aí para poder se manter no topo. Mas aí a força da mudança da humanidade, da transformação da humanidade, vai falar maior, tá bom? E nós vamos evoluir nossa humanidade, tá? Eu tenho fé nisso. Produção mensal de veículos bate número antes da pandemia. China real. Agora, você fica fazendo veículo aí, tá? Lotando de carro aí, o trânsito bosta. E os metrô, e os trens de passageiros aqui que já tem as linhas aqui. Não, vai carregar minério. É melhor carregar minério do que carregar a gente. É essa que é a mentalidade desse povo aí. E não tem ninguém de esquerda suficiente para comprar essa briga aí, tá bom? E vir e evoluir de fato aqui pro povo. Tá, só fica gerindo esses interesses desses capitalistas aí, falando que isso é pragmatismo, falando que não tem outro caminho para ser feito. Senão não serve, gente. Senão não serve isso aí, não. Tem que ser um enfrentamento maior, tá? E levar a gente para a civilização. Cadê os investimentos na educação aumentando aí? Não tá, não. É papo de teto de gasto. Aí vem o Haddad com papo de teto de gasto e todo mundo, olha, como o Haddad está segurando a onda. Segurando a onda de um desastre de investimento que tem aqui na educação, tá? Todo mundo que trabalha na escola sabe disso, tá? Todo mundo que vê essa realidade, que vê os números lá também, tá ligado com a realidade do país aí. Então, assim, e do transporte também. Tá melhorando alguma coisa nesse capitalismo aí, gerindo esse capitalismo aí? Não tá. Então, isso não nos serve, tá? Vocês podem mudar de postura aí, mas eu sou pessimista em relação a isso, porque tem que ser superado. O PT tem que ser superado, porque dali não sai esse projeto, não, tá? Tem que ser superado pela esquerda, tá? Não ser superado por esses nazistas de direita aí, não. Não vem com esses papos, não, tá bom? Petróleo despenca após trégua. Com isso, afeta o Brasil. Bolsa dispara, dólar toca menor valor em 2 anos. Então, toma essa aí, Trump, né? Você não vai conseguir destruir o mundo e acabar com nossas vidas, tá? Você vai tentar, mas não vai conseguir. E aí, no meio dessa guerra toda, uma missão espacial dos Estados Unidos na Lua. Olha que lindo. Claro que a nossa Lua é linda, né? Claro que é bonita você ver tudo lá de cima. Agora se bota num glamour danado nisso aí também, enquanto que o mesmo país lá da NASA lá, está o quê? Matando crianças, escola, explodindo escola. Então é isso que acontece. Cápsula da China não ficaria sem contato. Então não quero saber, não sei o que está acontecendo. Então tá rolando tênis aí, ninguém quer saber de tênis, ninguém gosta de tênis. Estádio do Verdão já disparou e não tinha blá, blá, blá. Futebol, não tá rolando nada no futebol. Só o comentar aqui o Fernando Diniz no Corinthians, ó, papo reto, com elenco. O primeiro dia de Fernando Diniz no Corinthians. Gosto desse papo reto do Fernando Diniz. Odiava ele como treinador.
Fiquei triste demais que ele foi pro Corinthians. Por quê? Porque ele é chiliquento demais também. E essa impressão que dá que ele é muito chiliquento e sem controle emocional. Não gosto disso. E também os times dele, ele insiste em ficar com esse toquinho de bola lá atrás, que sempre entrega pro adversário fazer gol. Isso é foda. Agora espero que ele evolua, é um cara inteligente. E agora que já não tem jeito mais, eu já tô abraçando. Falando assim, vem aqui, Dinizinho. Tá bom? E não tem jeito mais, então agora nós temos que torcer, porque o que importa é o nosso Corinthians ganhar. Você tá entendendo? Então isso tá acontecendo no mundo, só queria falar da guerra mesmo, que os Estados Unidos voltou com o rabinho entre as pernas, que o Irã ganhou a guerra. E tá rolando o Big Brother Brasil aí, que não tem mais nada acontecendo. O que eu posso falar? Nossa, Samira, o jogo já ficou extremamente sem graça. A Ana Paula conseguiu tudo que ela queria, manipular todo mundo de um jeito chulo. Mas deu certo. É assim que é um jogo de discórdia. E ela é mestre na discórdia. Ela fudeu a mente da Chayane, que é a melhor pessoa que passou por esse Big Brother aí. E ainda bem que a Chayane saiu bem, tá? Desse jogo de discórdia, porque ela é uma pessoa da paz e já tá cheio de carisma, cheio de trabalhos publicitários pra fazer para ganhar um dinheiro e cheio de humor, cheio de coisa boa para dar pra esse Brasilzão aí, entendeu? E aí dá esse prêmio pra Ana Paula logo aí, essa chata, essa comedora de cérebros aí, tá bom? E é isso que tá acontecendo no Big Brother Brasil. Mas o que eu queria falar mesmo é só sobre a guerra que vai acabar, essa guerra aí. E os Estados Unidos já admitiu assim, putz, foi muito incrível eles admitirem que os 10 pontos do Irã vão ser atendidos. Então não tem dúvida de quem ganhou essa guerra aí, graças a Deus. O saldo é negativo, obviamente, morreram várias pessoas e muito preju, mas pelo menos os Estados Unidos perderam, isso que importa. Então assim termina mais um Labirinto de Oz.